A questão em pauta aqui é cultura do cancelamento. Desde a ascensão da internet e das redes sociais, um tribunal impiedoso foi montado para julgar aquilo que se considera chato, arrogante, deselegante, ou até mesmo aquilo que merece ser cancelado por outros motivos. E com isso, são os internautas que decidem quem merece ser aplaudido, quem merece trabalho, quem merece ter fãs. A punição desta tribuna é o cancelamento. Porém, seguindo a metáfora do tribunal e do julgamento, aqui há um procedimento diferente, pois a cultura do cancelamento ela não segue as regras e as ordens daquele ordenamento jurídico, seja na esfera civil, seja na esfera penal, que tem as regras, que tem as leis que estão abaixo de uma Constituição. Não, aqui simplesmente quem promove o cancelamento decide como vai punir e quem vai ser punido. Na esfera penal, por exemplo, uma pessoa indiciada por um crime é considerada inocente até que se prove o contrário. Cabe ao Ministério Público protocolar denúncia contra o réu, cabe à polícia a investigação para levantar provas, possíveis provas contra esse réu, e cabe à promotoria acusar o réu num processo legal movido pelo judiciário. Ou seja, cabe ao acusador, o Estado, provar a culpa do réu, e não é o réu quem tem que provar a sua inocência. No entanto, o direito à ampla defesa é garantido nos Estados democráticos de direito. Caso o réu seja condenado, ou seja, considerado culpado, é dada a ele uma pena. Ele cumprindo a sua pena, ele está quites com a justiça, ou seja, termina finalmente todo esse processo. O famigerado tribunal da internet não funciona dessa maneira, pois o cancelamento é implacável. Se alguém age de modo que me desagrada, se uma pessoa fez algo que eu considero errado, eu boicoto essa pessoa e não só boicoto, como lidero um movimento de boicote contra ela. Eu não me importo com o direito dessa pessoa à defesa, muito menos eu me importo em provar a sua culpa. Eu apenas lidero um boicote contra ela. E desse modo eu a cancelo de forma implacável, fazendo assim com que ela perca trabalho, com que ela perca a chance de aparecer, de ter o seu espaço, etc. O cancelamento ele pode acontecer por conta de falas ou atitudes execráveis, como racismo, xenofobia, misoginia, LGBTfobia, comportamento violento, etc. O cancelamento pode se dar por falas ou opiniões conflitantes. E no mundo plural em que vivemos, a possibilidade do contraditório, e essa possibilidade da vida em sociedade, numa sociedade cada vez mais plural, ela precisa da diversidade. Mesmo que um cancelamento possa, porventura, ser justo, outro ponto aqui precisa ser ajustado. Uma tática canceladora que as pessoas têm utilizado, principalmente no Twitter, é a de pegar falas antigas de personalidades da internet, tirar print dessas falas que hoje são consideradas inadequadas, e utilizar essas falas para condenar e cancelar essas pessoas hoje. E aí o questionamento que fica é, as pessoas não têm o direito de mudar sua opinião, sua postura, sua fala, de se arrepender daqueles erros que cometeram no passado? Algumas pessoas realmente merecem um cancelamento, mas cabe aqui a reflexão. O cancelamento não deve ter limites? Será que as pessoas que cancelam, muitas delas pelo menos, não têm telhado de vidro? Esse comportamento típico das redes sociais não tem extrapolado algumas barreiras? E às vezes a gente não percebe também que ele está saindo do mundo virtual e adentrando ao nosso mundo físico e social? Problemas complexos requerem soluções complexas. Vamos pensar como exemplo aqui no caso Johnny Depp e Amber Heard. Acontece que vídeos de um suposto comportamento agressivo de Johnny Depp contra sua então esposa foram divulgados, fora do contexto. Depois de uma análise apurada dos vídeos e de um julgamento ali bem complexo na Corte dos Estados Unidos, chegou-se à conclusão de que aqueles vídeos foram manipulados, pelo menos eles foram editados ali para parecer que Depp estava tendo um comportamento violento, um comportamento agressivo ali, em um outro contexto completamente diferente do que aconteceu. O julgamento precipitado e o cancelamento adiantado aqui de Johnny Depp levou a um erro nessa cultura do cancelamento. Outro caso complexo envolve aqui Will Smith, Jada Smith
e o humorista Chris Rock. Acontece que Chris Rock, chamado aí para a cerimônia do Oscar, ele tem um estilo de humor baseado nas fritadas, que é um estilo ali bem ácido, né, e ofensivo. Já sabendo disso, ele foi chamado ali e ele fez uma piada que foi considerada ofensiva por Jada e Will Smith. Quem era a figura ali da piada era a Jada, né, e a sensação de ofensa a ela levou o Will Smith a uma ação violenta contra o Chris Rock. A gente tem que pensar nos dois casos aqui. Primeiro, podemos sim questionar a piada feita por Chris Rock, né? Afinal de contas, qual que é o limite desse humor, qual é o limite da ofensa, e a gente pode sim pensar, né, numa possibilidade do cancelamento. Ok. E a gente pode também pensar e questionar o Will Smith pela reação violenta que foi extremada para o contexto e para a situação. Nos dois casos, a gente tem que pensar da seguinte maneira: será que esse cancelamento aí dessas figuras não tem limite? Será que não deveria ter limite? Será que simplesmente a gente cancela e boicota aquilo que a gente acha errado e pronto, lidera um movimento contra eles e não quer mais que eles apareçam, que eles tenham espaço, que eles tenham lugar por conta de ações pontuais que porventura possam ser erradas, mas que merecem ali uma explicação? As relações sociais são bastante complexas e o cancelamento não dá conta de resolver todos os problemas decorrentes dessas relações.